a gente não caia na obsessão. Senão seria muito fácil, né? A gente não precisaria se melhorar porque os bons simplesmente nos protegem. A gente tem defeitos que atraem os espíritos obsessores, a gente faz coisas que atraem os obsessores, e aí os bons nos protegeriam sempre. Vejam, isso não é justo. Isso seria imoral. Então a gente tem que pensar muito mais em tomar cuidado para saber que nós temos imperfeições e que elas não atrapalhar. E não basta achar que os bons espíritos vão nos ajudar. A gente também tem que fazer a nossa parte. Por isso, ajuda-te, o céu te ajudará, como diz o Cristo. Vejam como é coerente toda a doutrina espírita, inclusive com a moral do Cristo. Então é uma imoralidade a gente pensar que a gente pode ter o defeito que for, basta fazer um pouco de bem e os bons espíritos têm a obrigação de nos defender, de nos proteger. Não é assim, a gente está vendo isso. Vamos ver agora, Kardec continua nesse assunto, na segunda pergunta, abre aspas. Parece-nos, entretanto, que há pessoas de muito mérito, de irrepreensível moralidade, e que, apesar de tudo, se veem impedidas de comunicar com os bons espíritos. Respondem, então, os espíritos. É uma provação. E quem te diz ao demais que elas não trazem o coração manchado de um pouco de mal? Que o orgulho não domina um pouco a aparência de bondade? Essas provas, com o mostrarem obsediado a sua fraqueza, devem fazê-lo inclinar-se para a humildade. Haverá na terra alguém que possa dizer-se perfeito? Ora, que tem todas as aparências de virtude pode ter ainda muitos defeitos ocultos, um velho fermento de imperfeição. Assim, por exemplo, dizeis daquele que nenhum mal pratica, que é leal em suas relações sociais. É um bravo e digno homem. Mas sabeis, porventura, se suas boas qualidades não são tisnadas pelo orgulho? Se não há nele um fundo de egoísmo? Se não é avaro, ciumento, rancoroso, maldizente, mil outras coisas que não percebeis? Porque as vossas relações com ele não vos deram lugar a descobri-las. O mais poderoso meio de combater a influência dos maus espíritos é aproximar-se o mais possível da natureza dos bons. Senhoras e senhores, essa é uma das mais importantes questões que os espíritos tratam com Kardec sobre esse assunto da obsessão, desse tema que nós estamos tratando, e por isso a gente deixou por último. Vejam que Kardec e os espíritos deixam absolutamente claro que mesmo pessoas moralizadas de muito mérito podem ser obsediadas. E, ademais, os espíritos fazem questionamentos para a gente refletir. E quem disse que essas pessoas que a gente julga de muito mérito não têm, no fundo, defeitos, problemas, vícios, pensamentos ocultos? Vejam a importância dessa questão. Porque a gente criou no movimento espírita uma ideia de que a gente pegou médiums, em que a gente colocou neles a seguinte ideia: esse médium ele é protegido, ele jamais será enganado, porque ele pratica o bem, porque ele é virtuoso, porque ele é quase santo. E essa questão coloca dois pontos, como a gente já falou. A primeira, mesmo que ele pode ter a aprovação de ser enganado pelos espíritos obsessores. E depois o que os espíritos dizem, mas quem garante que esses médiuns que você está julgando santos e altamente moralizados, que eles não têm defeitos ocultos que você não descobriu, não sabe? Esse é o nosso grande equívoco. A gente analisa ingenuamente as pessoas, por isso que a gente é tão enganado na nossa vida. Porque a gente julga a pessoa pela fama, pelo que ela aparenta, pelas aquelas horas ou minutos que a gente vê a pessoa na mídia, na TV, numa palestra, numa entrevista, e a gente já julga que a pessoa é praticamente santa, perfeita, e que, portanto, tudo que vier dela é confiável, ela é protegida, tudo que ela diz é verdade. Esse é o equívoco nosso. E a gente sabe aqui, dando um exemplo clássico, a gente sabe que é exatamente o que fizeram com o médium Chico Xavier, que recebeu a obra Nosso Lar.
Qual é a lógica do movimento espírita? Não, o Chico era uma pessoa boa, uma pessoa meiga, uma pessoa que deu a sua vida em nome do espiritismo, da prática da mediunidade, da consolação das cartas psicografadas. Ele ajudava os pobres, ele não ficava com dinheiro, ele ajudava as pessoas enfermas, ele visitava presídios. A gente foi elencando uma série de coisas que esse médium fazia, e fazia realmente, e aí a gente concluiu, logo, ele é protegido pelos espíritos superiores e nunca o que ele psicografar vai conter inverdades. Mas isso é um erro. Que a questão segunda que a gente leu ajuda a elucidar. Primeiro que, mesmo ele fazendo tudo isso, a questão é clara. Ele pode passar pela aprovação de ser tentado, enganado pelos espíritos obsessores. Mas aqui vem outro problema. A gente colocou nas costas dele esse peso, essa exigência, esse alto nível, que ele nunca se deu. Porque a gente não tem como saber ao certo o íntimo das pessoas, inclusive do médium. Ele podia ser uma pessoa excelente, mas nutrir elementos internos que ainda são alguns defeitos. Claro que são menos defeitos que os nossos, por exemplo, mas são defeitos e isso basta para que a gente possa ser enganado pelos espíritos. Então a gente tem que refletir sobre, nós estamos refletindo errado, nós estamos partindo das premissas equivocadas para concluir sobre esse médium. Porque a única maneira de não ser enganado pelos espíritos é ser perfeito. E quem é que pode se dizer perfeito na Terra? E quem é que diria que alguém vai dizer que o médium, o Chico, era perfeito? Ele mesmo dizia que não era. E ele deu várias provas de alguns conflitos que ele vivia. Então isso basta para que eles tenham a possibilidade de ser enganado. Fora aquilo que a gente não sabe do seu interior. Então a gente precisa acordar para isso e raciocinar como estão colocando os espíritos aqui. Nunca a gente pode achar que algo é 100% garantido na Terra. Por isso que a gente não pode abdicar do estudo, do uso da razão, da análise, da crítica, da comparação, de se submeter a outras pessoas. O próprio Allan Kardec, que era um espírito superior, mas não era perfeito, não era puro. Ele teve que melhorar seus textos, os espíritos chamaram a atenção dele para diversos pontos que ele tinha que melhorar. Muitos espíritos tentaram enganá-lo. Mas ele não fez apenas isolado com a sua cabeça a doutrina espírita. Ele precisou da ajuda dos espíritos, ele criou critérios de avaliação racionais, ele usou a universalidade do ensino. Vejam, é assim que se constrói e se descobre a verdade. Agora a gente achar, bom, tem um médium, ele faz bondade, tudo que vier dele já é a verdade absoluta, ele não se engana e está protegido. Isso é um erro nosso que a gente criou no movimento espírita. E o que eu quero deixar nesse estudo que a gente está concluindo esse assunto, que os espíritos deixam claro nesse item. Eles deixam claro que mesmo a pessoa sendo de alto mérito, irrepreensível moralidade, como diz a questão, ele pode ser enganado. Como foi o Chico? Apesar de toda a sua bondade, como ele não era perfeito, ele nutria conflitos interiores que possibilitaram que ele fosse enganado pelo Emmanuel e pelo André Luiz, por exemplo. Esses espíritos fascinadores. Tanto que a sua própria vida mostra isso, como ele era passivo, ele tinha medo e não confrontava e nem ia contra o que esses espíritos diziam. Olha, tá aí um exemplo de um vício moral que ele tinha que possibilitava a ele ser fascinado e enganado por esses espíritos. Era uma pessoa excelente, mas o vício do medo, o vício da humildade em excesso, que não é uma humildade boa, fazia com que ele aceitasse as coisas. Logo, ele foi um instrumento cego de espíritos fascinadores, ardilosos, como o Emmanuel André Luiz. Então, que a gente não se iluda nunca mais com esse estudo aqui.
do que o Kardec e os espíritos estão dizendo.